pessoal. Vocês podem ir me mandando mensagens aqui pelo chat, não tem problema, dá para a gente visualizar. Então, retomando o conteúdo da nossa aula anterior, tivemos basicamente a nossa o PDF não salvou. Não tem problema. Mas na nossa aula anterior nós vimos os tópicos relacionados à biomecânica ocupacional. É um tema que a gente já viu desde o início da disciplina, mas vimos mais profundamente na nossa aula anterior, correto? Que basicamente inclui a biomecânica ocupacional. Ela estuda basicamente a adaptação do ponto de vista biomecânico do indivíduo lá no seu trabalho, né? Basicamente, estuda quais são as posturas que esse indivíduo utiliza para desempenhar o seu trabalho. Lembrem lá das posturas, são em pé, semi-sentado, semi-agachado, sentado, agachado, deitado, várias posições possíveis. Para analisar as posturas, a gente viu algumas ferramentas ergonômicas, né? Especialmente ferramentas relacionadas a transporte de cargas, que é uma dos objetos de estudo da biomecânica ocupacional. Vimos também diagrama de Corlett, que avalia a presença de dores e entre outras queixas. Vocês conseguiram fazer bem tranquilo o OAS e o Corlett com quem vocês conseguiram avaliar? Foi tranquilo de fazer o OAS? Sim, que bom, isso aí. A outra ferramenta ergonômica que a gente viu foi o Hula. Porém, o Hula, como ele é um pouco mais complicado, vamos deixar para fazer isso em aula prática, assim que a gente retornar, ok? Então, o Hula tem que ter, como são 3 batalhas naval que precisam ser calculadas, um pouco mais complicado de fazer sem uma atenção direcionada. Então, a gente vai fazer na nossa próxima aula prática. O que mais que vimos em biomecânica? Tipos de trabalho muscular, extremamente importante. Então, tipos de trabalho muscular, a gente tem os trabalhos que são dinâmicos e estáticos, os tipos de fibra muscular envolvida com cada tipo de trabalho, e quais são as situações relacionadas ao trabalho que estão relacionadas aí a diferentes tipos de trabalho muscular. Então, temos lá um tipo de trabalho estático, ele é mais prejudicial, porque a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo. Quando a gente reduz o fluxo sanguíneo, existe uma série de alterações que são decorrentes desse déficit de nutrição e oxigenação, além do acúmulo de metabólitos produzidos pelas células locais que deixam de ser carreados pelo fluxo sanguíneo, porque ele está num fluxo menor, porque os músculos estão relaxados ao invés de estar trabalhando, e assim aumentando a circulação sanguínea. Perfeito? Então, basicamente, esses são os pontos mais importantes, tá? E vimos antropometria com as nossas possibilidades de projeto ergonômico do ponto de vista antropométrico e estatística, que são, né, na verdade, a coleta da média
a coleta da medida de tendência central e a distribuição ao redor da média, que é o nosso desvio padrão, além das fórmulas que podem ser aplicadas. Beleza? Acho que é isso da nossa aula anterior, né? Basicamente. Então, hoje, essa é uma aula bem teórica mesmo. Então, a gente vai ver as legislações, o que a gente tem pautado em lei que diz como a gente deve trabalhar no âmbito da ergonomia, do ponto de vista da saúde e segurança dos trabalhadores. Então, em primeira instância, o que a gente precisa saber é de onde vem o suporte legal que permite com que trabalhemos com ergonomia. Basicamente, a gente precisa saber o que está respaldando o trabalho do fisioterapeuta dentro de uma perspectiva ergonômica dentro da empresa. Então, toda a legislação que envolve aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalhador dentro da sua atividade laboral são da Previdência Social, tá? Previdência Social, a gente tem Lei número 8213, de 1991, que determina os planos e benefícios relacionados à Previdência Social, e o Decreto 3048, de 1999, que regulamenta, basicamente, a Previdência Social. Lá na Previdência, existem pontos que estão equiparados em lei que vão garantir que este colaborador ele tenha uma segurança de receber um auxílio quando se afasta acima de 15 dias da empresa, e acima de 15 dias esse auxílio ele é dado pela Previdência, né? Então é dado pelo Estado, pela União, enquanto um período menor é custeado pela empresa. Isso está lá na Previdência Social. Também, além disso, temos o afastamento desse colaborador em caso de afastamento por alguma condição de saúde, além da aposentadoria ao final de um certo tempo de contribuição. Então, tudo isso estão lá nessas leis relacionadas à Previdência Social. Temos ainda as leis trabalhistas, né, emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Temos lá a nossa CLT. Quem aí é trabalhador CLT, tem a sua carteira assinada. Então, na Constituição, a gente tem esse respaldo, né, de que os trabalhadores eles deveriam ter um contrato bem regulamentado com a sua empresa, para garantir todos os seus direitos e também para determinar quais eram os deveres desse trabalhador. Por isso foi criado o Ministério do Trabalho e todas as legislações a ela submissas, né? Então, a gente tem a Lei 654, de 1977, que criou, basicamente, a CLT. E a CLT, ela é a lei que todas as pessoas, todos os colaboradores que têm a carteira assinada, elas são submissas a essa lei. Então, elas precisam estar de acordo com a lei da CLT. Existem ainda as normas regulamentadoras que complementam aquilo que a CLT não deixa tão claro, né? Então, a CLT, ela tem, lá no capítulo 5, tem exatamente o que cada norma regulamentadora vai poder fazer, né, na sua brecha, onde deixam
esse espaço para que seja regulamentada por ofícios posteriores. Perfeito? E aí nós temos também outro âmbito que cuida da saúde e segurança do trabalho, que é a Anvisa. A Anvisa faz todo o suporte sanitário, não só dos trabalhadores, como de toda a sociedade, né? Então, lá na nossa Constituição, que é a lei máxima da nossa sociedade, no artigo 200, lembra que a gente viu isso lá na primeira aula, determina que o SUS, ele detém as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Basicamente, é o que a gente vê muito, com controle de vacinação, controle dos agentes endêmicos, controle da dengue, a gente vê muito presente aqui. E agora, vemos também a vacinação da gripe, né, da H1N1 e tudo mais. Tudo isso são âmbitos do SUS, de realizar essa vigilância sanitária, certo? E ainda temos lá a portaria 1378 de 2013, que cria o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária. Tá? Para quem quiser saber mais sobre todas as leis que estão envolvidas com a saúde e segurança do trabalho, deixei aqui o site do Renast para vocês. Quando tiver um tempo, dá uma entrada lá, vê, tem muita coisa, bastante material para vocês se pautarem no exercício deste segmento da profissão, tá? Então, não são apenas estas leis, mas são essas as leis principais que regem a saúde e a segurança do trabalhador. Então, para quem sabe um pouquinho sobre o direito, a gente tem uma hierarquia dentro do nosso setor legislativo, tá? Então, nós temos, em primeiro lugar, a nossa lei máxima. Tudo está abaixo, tudo está submisso à nossa Constituição brasileira, tá? A Constituição brasileira é a lei máxima, é o que determina o que tem que ser feito de fato, tá ok? Todas as outras leis, normas regulamentadoras, tudo tem que estar de acordo com a Constituição, tá? Então, dentro da nossa Constituição, a gente tem códigos para ser seguidos, certo? Dentro da nossa sociedade, a gente segue códigos de previsão para que a nossa sociedade funcione de uma maneira organizada, correto? Então, nós temos lá no Código Civil que diz que ninguém pode causar dano a outras pessoas, né? Seja por ação voluntária, negligência, imprudência ou imperícia. E temos uma súmula do STF que diz que cabe a indenização em caso de acidente de trabalho, por causa deste artigo 15 do Código Civil, onde você causar dano a alguma pessoa, independente da causa, gera uma indenização. Perfeito? Isso é algo que a gente já sabe, porém, a gente já sabe agora aonde que está respaldado isso, lá no artigo 15 do Código Civil. Temos no nosso Código Penal, no artigo 121, ele diz que quando o acidente ele decorre de uma culpa grave, caracterizando um processo criminal, esse evento ele pode resultar lá em dano grave ou óbito do trabalhador, tá? E para isso tem suas penas determinadas, ok? Por isso as empresas, elas precisam visar a saúde e a segurança do trabalhador, porque caso algo aconteça, o responsável pelaquela empresa vai
ser penalizado. Isso deveria estar acontecendo lá no... O que a gente teve mais recentemente foi a tragédia de Brumadinho, né? Então, a Vale está sendo investigada, tem vários processos, muitas mortes aconteceram, porque aquela empresa deixou de fazer algumas verificações que deveria sobre a estabilidade da barragem e por isso aconteceu o desastre, né? Então, eu sei que até o momento que eu me lembre, não teve ainda uma finalização nos processos de investigação e tudo mais, porém, em algum momento, pessoas responsáveis pelas empresas, tanto da Vale quanto de outras empresas relacionadas à emissão do laudo, de estabilidade, entre outras coisas, vão ser penalizados de alguma forma, independente do tempo que isso vai levar. Certo? E aí temos outro artigo aqui do Código Penal, artigo 132. Temos aí uma pena também para a exposição da vida ou da saúde do trabalhador em perigo por parte das empresas. Então, também é considerado crime, tem penalidade sobre isso. Por fim, chegamos à nossa CLT. Então, lá na CLT, no artigo 157, diz que as empresas têm que cumprir normas de segurança e medicina do trabalho, tem que instruir os seus colaboradores quanto às precauções para evitar acidentes e doenças ocupacionais e tem que adotar medidas que sejam determinadas pelos órgãos regionais. Ou seja, a nossa CLT, ela dá autonomia para os órgãos regionais de adotar as medidas cabíveis para cada setor, para cada cidade, para cada setor econômico. Por isso que ela é muito adaptável, certo? E aí entra aqui as normas de segurança e medicina do trabalho, que vão ser as normas regulamentadoras, porque a gente não consegue colocar todos os aspectos dentro da CLT. A CLT é um pouco mais abrangente, e aí cada segmento do setor econômico vai ser abordado em uma NR. Então, temos lá a nossa CLT, né? Principal norma legislativa brasileira do ponto de vista do trabalhador, determina o direito do trabalho e direito processual do trabalho e regulamenta a relação entre o trabalhador e a empresa em que esse indivíduo trabalha. Certo? Na Lei 6514 de 1977, que foi determinado que as empresas deveriam cumprir as normas regulamentadoras envolvendo a saúde e segurança no trabalho. Então, nós temos aqui a portaria 3214 de 1978, emitida pelo Ministério do Trabalho, que diz que a base da legislação de segurança do trabalho e saúde ocupacional estaria sendo obrigatória por parte das empresas de exercer o que está determinado por essas normas regulamentadoras. Então, aqui eu coloquei para vocês uma fotinho de uma carteira de trabalho física. Muitos de vocês devem ter, porém, atualmente nós temos a carteira de trabalho digital, que aí, se não todos, se todos não têm ainda, né, todos vocês ainda não têm a carteira digital, vão ter nos próximos momentos aí, porque vão deixar de existir, vão deixar de ser emitidas as carteiras de trabalho física, né? Então, vai ser tudo digitalizado. As normas regulamentadoras, elas são
32, se eu não me engano. 32 normas regulamentadoras. As que estão em verde, nós vamos... 36, Cat, muito bem. A gente vai abordar as que estão em verde. Porém, vocês precisam conhecer, basicamente, quais são cada uma delas. Né? Então, a gente tem lá disposição geral. Então, na NR1 vai determinar o que são, o que fazem, quem tem que observar o que está determinado pela NR e tudo mais. Vamos lá para NR3, que vai falar sobre embargo e interdição de construções ou de empresas. NR4, sobre serviço de engenharia e segurança e medicina do trabalho, que é o SESMIT. Todas as empresas devem ter um serviço deste. Pode ser dentro da sua empresa ou um serviço contratado. NR5 determina a criação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Risco. NR6 determina o uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. NR7 determina que é obrigatório existir um programa de controle médico e saúde ocupacional, que é o PCMSO. NR8 vai dispor sobre edificações, então sobre construção civil. NR9 vai tornar obrigatória a existência de um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos dentro da empresa, do ponto de vista dos agentes de risco. Então, para a prevenção de acidentes. NR10 vai dispor sobre instalações e serviços elétricos. NR11 vai dizer sobre transporte, armazenamento e manuseio de materiais. Então, tanto com empilhadeiras, entre outros guindastes e tudo mais. NR12 vai dispor sobre o uso de máquinas e equipamentos. NR13 sobre caldeiras quentes e vasos de pressão. NR14 vai dispor sobre trabalhos relacionados a forno. NR15 dispõe sobre as atividades e operações insalubres. Então, é na NR15 que estão os limites de tolerância para alguns agentes de risco que a gente vai ver na nossa aula de hoje, que são basicamente ruídos, exposição a temperaturas, radiação ionizante e não ionizante, condições hiperbáricas, vibração, umidade, agentes químicos e biológicos. A gente vai ver 5 tipos de agentes de risco, né, na nossa aula de hoje, tá? Mas todas as determinações de limites de tolerância estão na NR15. NR16 dispõe sobre atividades e operações perigosas. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Isso acontece e está disposto na NR15 e NR16, que para atividades insalubres é necessário ter um remuneramento que venha de, não a compensar, né, mas é uma forma de você indenizar o indivíduo à exposição insalubre. E para atividades que expõem esse indivíduo à periculosidade, também tem que ter esse adicional de uma forma de indenizar esse indivíduo na sua atividade que se expõe a esse tipo de risco, tá? Então, basicamente, os adicionais de insalubridade e periculosidade estão previstos aqui na NR15 e 16. NR17. Então, a gente não vai ver hoje a NR17, vamos ver na nossa próxima aula. É a NR mais importante dentro da fisioterapia.
porque é nela que vai estar disposto quais são as atribuições do ergonomista, né, do fisioterapeuta que vai laudar as empresas, ok? Então, eu vou pedir para vocês lerem o texto, conhecerem NR17 para a nossa aula da semana que vem, tá? Para vocês virem para a aula já sabendo todos os dispostos, parágrafos e todas as disposições que estão lá na NR17, beleza? NR18 dispõe sobre a construção, NR19 com trabalhos explosivos, NR20 regulamenta o trabalho com inflamáveis, NR21 trabalho a céu aberto, NR22 sobre segurança na mineração, NR23 proteção contra incêndios, NR24 condições sanitárias e conforto no local de trabalho, NR25 resíduos industriais, NR26 sinalização de segurança, também vamos ver, a NR28 fiscalização e penalização, NR29 trabalho portuário, na NR30 trabalho aquaviário, na NR31 temos cinco subtópicos na NR31, que é de serviço rural. Então, também é bem específico, tem 5 disposições dentro dessa NR31. NR32, segurança e serviços de saúde, também vamos ver, extremamente importante. Também quero que vocês leiam o texto, tá? Então, vocês ficam aí com 2 textos para lerem para a próxima aula, que é da NR17 e NR32. São os 2 principais textos da legislação que vocês precisam conhecer, tá? NR33 sobre espaços confinados, então, nesta NR33 vai dispor sobre trabalhos em submarinos, em plataformas de petróleo e outros lugares confinados. NR34 sobre indústria naval, NR35 sobre trabalho em altura, NR36 sobre o abate e processamento de carnes, tanto de bovinos, suínos e aves, NR37 sobre plataformas de petróleo. Então, são 36 porque a gente tem uma revogada, né? Então tá certo, Cat. Temos a NR27 que foi revogada. Muito bem. Vamos começar ali conhecendo a nossa NR4, que é basicamente o SESMIT. Então, todas as empresas, elas precisam ter um serviço de engenharia de segurança e medicina do trabalho que deem suporte aos seus trabalhadores, tá ok? Então, todas as empresas que têm empregados no regime da CLT precisam ter o serviço do SESMIT. O SESMIT, ele pode ser constituído dentro de ele pode ser um setor dentro da empresa, ou ele pode ser, dependendo do tamanho dessa empresa, ele pode ser um serviço contratado. Então, vocês devem conhecer alguma empresa de medicina do trabalho que faz esse serviço para as empresas. Talvez, quando vocês foram contratados no trabalho de vocês foram fazer um exame admissional, alguma coisa, lá nessa empresa que presta serviço, né, de medicina do trabalho. São empresas especializadas na assessoria de saúde do trabalho e medicina do trabalho. Dentro desse serviço de engenharia e medicina do trabalho, nós temos os profissionais de enfermagem, de engenharia de segurança,
Temos o técnico de segurança, temos o médico do trabalho. Vamos ver o que a Agatha falou. Tem que ser o físio para fazer o laudo ergonômico? Sim, tem que ser o físio para fazer o laudo ergonômico, exatamente. Então, o laudo ergonômico não é emitido por enfermeiro, não é emitido por engenheiro, nem por técnico de segurança do trabalho, tá? O laudo ergonômico é de atribuição exclusiva do fisioterapeuta. Sim, depende muito da empresa. Então, tem empresas grandes, por exemplo, vamos ver uma que eu sei aqui da região, uma empresa grande. Bom, em Curitiba, eu conhecia o Boticário, a Electrolux, que tinham fisioterapeutas contratados. A Fischer, então, eu não sei se tem lá fisioterapeuta contratado, mas é bem possível. Tem validade de 1 ano. 1 ano. A cada ano tem que ser refeito o laudo. Ou a cada mudança de layout ou disposição do setor. Isso aí. Então, o SESMIT, basicamente, é esse serviço constituído por vários profissionais da área da saúde e da engenharia, ok? E aí a gente tem a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, ela é, como o nome diz, ela é uma comissão, então ela é formada por pessoas que estão ligadas à empresa, que trabalham lá dentro da empresa, e vão fazer análise dos agentes de risco que podem vir a gerar algum acidente. Então, é uma atribuição da CIPA fazer o levantamento dos agentes de risco que existem lá nos ambientes de trabalho, tá? Então, basicamente, os agentes de risco, eles são classificados em 5 tipos. A gente tem riscos químicos, biológicos, ergonômicos, riscos físicos e riscos de acidente. E aqui a gente tem a explicação, né? O que é um agente de risco? Então, são agentes lá do ambiente de trabalho que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade, né, ou tempo de exposição do indivíduo a esse agente, podem causar danos à saúde do trabalhador. Dentre os riscos biológicos, incluem bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Tá certo? Todas as empresas têm risco biológico? Não, tem algumas que têm mais riscos do que outras, né? Depende da característica do trabalho. Riscos físicos incluem ruído, vibração, pressão, temperatura, radiação, entre outros, tá? Todos os trabalhos vão incluir riscos físicos? Não, mas podem existir, tá? Riscos químicos incluem poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores, tudo que pode ser absorvido por via respiratória, através da pele ou por ingestão, tá? Aqui, cabe ressaltar para vocês que estão de quarentena, sei que vocês estão estudando, estão trabalhando em casa e tudo mais, mas quem tiver um tempinho, existe um filme muito bacana sobre uma empresa chamada DuPont, que é uma indústria química, e que fala exatamente sobre o risco químico que essa empresa desenvolveu aí na população. Então, vale aí para vocês procurarem, de repente, baseado numa história real, muito bacana. Posso procurar no intervalo ali o nome do filme, que eu não lembro.
Riscos ergonômicos, e é aqui que a físio entra com muita propriedade, né? Então, monotonia no trabalho, posturas incorretas, ritmo de trabalho, fadiga, esforço físico e repetitividade. São basicamente os agentes de risco ergonômicos, são aqueles que a gente tem que olhar para a função do indivíduo e verificar se aquilo está dentro do adequado, se é um potente causador de dano à saúde daquele indivíduo. E riscos de acidentes podem ser arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, entre outros. Então, basicamente, esses são os riscos que podem estar envolvidos lá na empresa. Aqui está a tabelinha lá da NR15 sobre os tipos de riscos, né? Então, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E aqui nos riscos de acidentes, a gente tem até, picadas de inseto, cobras, aranhas, entre outros animais. E, enfim, outras situações aí que podem expor o indivíduo a alguma situação prejudicial, tá? E a CIPA, então, ela faz esse levantamento dos agentes de risco, identifica a presença e a intensidade desses riscos. E como que a CIPA distribui essa informação, né? Através de um mapa de risco. Então, o mapa de risco, ele é uma planta baixa do local de trabalho. Então, ele é basicamente o layout da empresa, com cada salinha, com cada setor. E para cada sala, para cada setor, existe uma representação gráfica dos riscos, tá? Então, basicamente, isso é o mapa de risco. Vocês já viram o mapa de risco que tem lá na Avantes? Tem para cada andar, para cada setor, tem um mapa de risco e que é desenvolvido pela CIPA mesmo, né? Certo? Então, para quem não conhece o mapa de risco, ele tem uma representação colorida. Então, cada agente de risco recebe uma cor. Então, o risco físico é verde, químico, vermelho, biológico, marrom, ergonômico, amarelo e acidente azul, tá? E para cada intensidade, né, para cada chance de exposição ao risco, existe um tamanho da circunferência que é representada em cada sala, em cada setor. Então, aqui eu coloquei uma tabela para vocês, dizendo quando que essa bolinha de representação gráfica deve ser pequena, média ou grande, tá? Então, dentre os agentes de risco físico, químicos e biológicos, ele é um agente de risco pequeno quando eles existem lá no ambiente de trabalho, mas a sua intensidade e concentração, ela é quase ali está desprezível, né? Mas ela é muito difícil com que aconteça alguma eventualidade aí para expor o indivíduo ao risco. Já médio é quando a sua concentração ou intensidade ele pode causar algum desconforto se não tiver uso de proteção, tá? E aqui está o uso de proteção individual ou coletiva, que a gente vai ver a diferença de EPI e EPC, que são os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Então, vai ser classificado o médio quando
concentração de existência desse agente físico, químico ou biológico, ele pode causar algum dano ao indivíduo e que ele precise utilizar algum EPI ou EPC. E já a exposição, ela vai ser considerada grande quando essa exposição ela está acima dos limites toleráveis. Lembra que tem os limites de tolerância lá da NR15. E quando os EPIs e EPCs, eles não são efetivos para proteger o indivíduo desse agente de risco físico, químico e biológico. Tá? Riscos ergonômicos vão ser pequenos quando existem muito pouca probabilidade de afetar aquele indivíduo, seja na monotonia, repetitividade, posturas incorretas, tá? Tem um risco médio quando pode acontecer de forma ocasional a existência de um dano, de um prejuízo a esse indivíduo, e grande quando o trabalho permanente ou excessivamente pesado, postura em desacordo com o recomendado, que é o mais alinhado possível, quando a jornada de trabalho tem excessivas horas extras, ou quando tem uma jornada de repetitividade por longo período. E agentes de riscos de acidente vão ser pequenos quando não tem a exposição desse indivíduo a pontos agressivos. Vai ter uma classificação média quando pode expor esse indivíduo ao perigo, mas com pouca probabilidade de gerar algum prejuízo efetivo. E grande quando forem evidentes os casos que podem gerar um dano sério, né? Então, manuseio de máquinas, equipamentos, plataformas que estiverem em desacordo com as normas de segurança, ou quando o arranjo físico compromete a segurança dos indivíduos, quando as ferramentas estiverem comprometidas para o uso desse colaborador, ou quando o armazenamento e transporte de material estiverem com a segurança não seguindo as previsões de segurança, tá? Então, tem todas as determinações de quando esses círculos vão ser pequeno, médio ou grande. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de mapa de risco que foi emitido lá pela EBSER do Hospital Universitário de Alagoas, tá? Então, aqui é a ala do centro cirúrgico. A gente pode ver que nessa planta baixa existem as salas, né, as diferentes salas do centro cirúrgico. Existem diferentes composições das circunferências representativas. Existe um número ali dentro de cada circunferência, e esse número está simbolizando o número de trabalhadores que utilizam aquele ambiente, né, que podem estar expostos àquele risco. Então, a gente pode ver lá que tem bolinha amarela com risco ergonômico, é o principal que o fisioterapeuta vai olhar, é o risco ergonômico. Porém, a gente não pode deixar de prestar atenção na existência dos demais riscos. Então, tem risco de acidente, tem risco físico, tem risco biológico. Basicamente, muito pouco risco químico. A gente tem risco químico lá no laboratório da patologia, né? E em nenhuma das outras áreas a gente vê a cor vermelha. Então, tem muito pouco risco químico nesse setor. Porém, a gente vê muito marrom, que é o risco biológico, pensando que é um centro cirúrgico, estando
lidando com diversas patologias, então, bastante risco biológico. Temos bastante cor azul também, então, riscos de acidentes. E aqui na nossa coluna da direita, diz ali exatamente qual é o tipo de exposição dentro desse agente de risco. Então, ali na bolinha azul, diz que a sinalização está inadequada e pode ocorrer a quebra de frascos com produtos químicos, né? E objetos perfuro-cortantes. Então, tá descrito ali na coluna da esquerda. Da esquerda do nosso mapa de risco. Certo? Risco físico, temos lá calor, ruído, frio, radiações ionizantes. Tá? E tarefa para vocês vai ser elaborar um mapa de risco do ambiente da casa de vocês. Então, vocês vão pegar no mínimo 2 cômodos, que pode ser a sala e a cozinha, o quarto e a cozinha, um banheiro e o quarto. Vocês que escolhem. Pode ser desenhada mesmo, pode ser no digital ali. Vocês que escolhem a maneira que fica mais tranquila de vocês desenharem a planta da casa de vocês. E vão encontrar lá qual é o tipo de risco dentre os 5 agentes de risco que temos, quais existem na casa de vocês, tá? Então, vai ter risco físico de ruído, de iluminação, de umidade do ar. Vai ter risco biológico, vai ter risco ergonômico. Todos vocês vão elencar e colocar lá dentro do círculo, tá bom? Certo? Como que vocês vão entregar? Para quem desenhar, pode tirar uma foto ou escanear. Para quem fizer no Paint, no Canva ou em qualquer outro software digital, pode mandar em arquivo de JPEG ou PDF para mim, tá bom? Agatha. Bom, faz do jeito que conseguir, Agatha, não tem problema, tá bom? Não tem jeito certo de ser feito. É para vocês treinarem para identificar mesmo os agentes de risco na casa de vocês, tá? E já vão avaliando os agentes biológicos de risco aí da casa de vocês, que é o que a gente tem que cuidar, principalmente nessa época de coronavírus, né? Então, vão ver se tem risco biológico, né, de carregamento de vírus aí. Certo? Então, tarefinha desta aula vai ser a elaboração do mapa de risco, e aí fica aí a critério de vocês ler a NR17 e NR32, tá bom? Diferença entre EPC e EPI. Então, EPC é a sigla para Equipamento de Proteção Coletiva, está previsto na NR4, 10, 12 e 33, dependendo de suas aplicações. São dispositivos que são instalados lá no ambiente de trabalho para proteção coletiva. Então, os EPCs, basicamente, exemplos de EPC são os cones, faixas de segurança, sirenes, alarmes luminosos, grades de contenção, barreiras e tudo mais, tá bom? Então, EPC é tudo aquilo que vai estar protegendo pessoas, mas vai estar no ambiente. Enquanto os EPIs são os equipamentos de proteção individual, que é utilizado pelo trabalhador, tá bom? Então, a diferença entre EPC e EPI. EPC é tudo aquilo que vai proteger os colaboradores, porém está no ambiente. E EPI é tudo aquilo que vai proteger o trabalhador
de uma forma que ele está utilizando, que ele está vestindo aquilo, tá? Então, lá na NR6 diz que a empresa é obrigada a fornecer aos seus trabalhadores gratuitamente o EPI adequado de acordo com o risco ao qual esse indivíduo está exposto, tá? Então, o EPI ele não pode ser cobrado do indivíduo, do colaborador, no exercício da sua atividade laboral, tá? Porque, lembra lá das legislações, a empresa, ela precisa garantir a saúde e segurança do seu colaborador. Os EPIs, eles são utilizados quando o trabalhador está exposto diretamente ou em parte por agentes de risco e que possam ser minimizados pelo uso desses equipamentos de proteção. Em casos de emergência, quando esse indivíduo sai da sua atividade rotineira, sua atividade mais comum, ou provisoriamente em períodos de reparos ou substituição que expõe esse indivíduo ao agente de risco, tá certo? Então, a gente tem lá capacetes, protetores auriculares, vamos ver aqui quais são os equipamentos de proteção. Então, aqui nessas duas fotos, a gente tem a comparação, né, de indivíduos fazendo um uso de um equipamento de corte, de serra, onde o nosso indivíduo ali de cima, o nosso cara de cima, não tem proteção nenhuma, né? A proteção que ele está utilizando é um envoltório plástico e desviar a face da emissão de faísca. Enquanto o nosso outro indivíduo lá, ele está com óculos, sendo que para trabalho com serra é necessário, se você olha lá nas recomendações das normas, e é necessário uma máscara full face, né? Uma proteção completa do rosto. Então, nós temos vários tipos de EPIs. Temos EPIs de proteção auditiva, que são lá protetores auriculares e tudo mais, que vão proteger contra níveis de ruído que ultrapassem os limites de tolerância lá da NR15. Protetores para a cabeça, como capacetes, vão proteger contra risco de queda de objetos sobre a cabeça e choque elétrico. Temos protetores para face e olhos. Então, vão proteger contra os riscos de impacto de partículas, por exemplo, aquele ali da serra, né, onde tem emissão de faísca. Respingos de produtos químicos, pode ser de proteção para ação de radiação, como os óculos, como as máscaras. Isso a gente tem visto bastante no pessoal que está trabalhando diretamente com os pacientes de coronavírus, né? Então, o pessoal usa máscara, usa óculos, usa máscara full face e tudo mais. Proteção para membros inferiores. Vai proteger contra impactos de eletricidade, metais, umidade, produtos químicos, objetos cortantes, agentes biológicos, que são lá botas, perneiras, sapatos de segurança, entre outros. Para membros superiores, vai proteger contra materiais cortantes, abrasivos, térmicos, elétricos, químicos, enfim. São basicamente luvas, temos manguitos, que são protetores mais compridos que envolvem o membro superior,
entre outros tipos. Então, pensem que na área da saúde a gente conhece muito bem a luva de látex, né? Que a gente compra por aí, ou vinílica e tudo mais. Mas dependendo de outras atividades, a gente precisa aí de luvas que são compostas por malha de aço. Essa aqui do exemplo é uma luva anti-vibração. Então, tudo isso, para cada atividade, tem o seu equipamento de proteção indicado. Proteção respiratória vai protegê-la contra inalação de agentes químicos que podem vir a gerar algum dano nas vias respiratórias. Então, máscaras com filtros mecânicos, filtros químicos. E de tronco, contra os mais variados tipos de agentes, como avental, jaleco e tudo mais, que a gente conhece. O jaleco é o básico dentro da fisioterapia, né? Por isso, não se deve usar o jaleco de atendimento para passear na rua, né? Ele é um equipamento de proteção individual, então ele precisa ser tratado como tal. Né? Ele precisa ter o local de depósito, de armazenamento, de uma forma que evite ele ser o veículo de carregamento principalmente de agentes biológicos, né? Já que estamos lidando com pessoas, né? Então, o principal aí é evitar a contaminação, evitar com que o jaleco seja o meio de transmissão, tá certo? Pietra, olha só, hein? Já te colocaram aqui, Pietra. Não, o importante, né? Jaleco sempre limpo, sempre sempre bem cuidado, evitar com que as mangas fiquem em exposição sobre o paciente, então tem que ter aquele punho mais justo. É um equipamento de segurança e precisa ser muito bem cuidado, beleza? Temos também o uso de máscaras. Atualmente, quem está atendendo pacientes né, nesse período de coronavírus tem que fazer o uso de luvas, que é um equipamento de proteção lá de membro superior. Tem que fazer o uso de máscara. Tem que fazer o uso do capote, que é aquela roupa por cima do jaleco, né? Então, aquele descartável por cima do jaleco. E o que mais que eles têm usado? Daí, para enfrentamento direto do coronavírus, né? O pessoal usa roupa esterilizável e descartável, usa as máscaras, os óculos, tá? Então, eles estão fazendo uma super equiparação de proteção, porque é um agente extremamente contaminante e transmissível. Então, ele existe um alto risco de transmissão, por isso que é feito todo esse cuidado. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Vou deixar o PCMSO para depois do intervalo. Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos fazer um intervalinho para o prof poder tomar uma água.